Bem, boa noite a todos e a todas. Em especial, um abraço muito carinhoso aqui na Bahia, que nos recebe a todos de braços abertos. Um estado belíssimo, com muitas belezas naturais, mas com um povo acolhedor e com uma estrutura turística fantástica. Sem dúvida nenhuma, um grande cartão de visita para o Brasil e para o mundo. Está de parabéns aqui a Bahia, tanto as prefeituras locais que cediam aqui o evento, Salvador, que é uma referência nacional, o governo da Bahia, que, como disse o Antônio, né, que é o presidente do CDL Bahia, deixando de lado as paixões políticas, conseguem juntos trabalhar a favor do progresso, do futuro, do desenvolvimento e da desburocratização, que é o que nós todos desejamos na Bahia, e que esse exemplo ele possa ser seguido pelos demais estados da federação. Eu quero saudar o nosso presidente anfitrião, o Frutos Gonzalez, de Salvador, o Taué, da Bahia, meu amigo Honório, né, que é da Federação Nacional e que nos convida para participar do evento, o João Carlos, presidente da GSI Brasil, GS1 Brasil, que estava do nosso lado aqui, que fez um evento fantástico recentemente em São Paulo a respeito da questão da logística, né? Com muita proficiência, com muita qualidade técnica, mostrando que o Brasil não deixa nada a dever a outros países do mundo e que pode sim ser uma referência. A Jorge Hereda, que representa o governo da Bahia, que está aqui presente, representando o governador, meu amigo Marcelo Maia, que falou há pouco, representando o ministro Marcos Pereira e certamente o presidente Michel Temer, né? A Paulo Somuth, em nome dele, a todos os presidentes da UNEX aqui presentes, aos presidentes dos CDLs de todo o Brasil, que entraram aqui de uma forma muito bonita, né, com as bandeiras dos seus respectivos estados, em especial Miranda, à frente do meu estado, Rio Grande do Norte, me permitam, né, homenageá-lo, agradecer a sua presença aqui. E dizer aos senhores que essa frente parlamentar iniciou-se no princípio do ano passado, talvez 3 ou 4 meses depois da fundação da UNEX, para dar suporte dentro da Câmara e do Senado da República a uma atividade que, sem dúvida nenhuma, é o grande propulsor do desenvolvimento no nosso país, a área de comércio, de serviço e também do empreendedorismo. Nós estamos vivendo um momento especial na nossa vida, como nação e como país, um país que tem uma democracia cheia de solavancos ao longo desse último século XX e no princípio do século XXI, mas que nos dá a todo momento lições de maturidade, de resiliência. É um país que, apesar de todos os pesares e percalços, consegue seguir adiante. E esse momento de dificuldade nos coloca um desafio. Se a dificuldade vai nos fazer levar a todos para o fundo como uma âncora, ou será um propulsor para reconstruirmos a identidade nacional, a nossa economia e virarmos essa página e seguirmos adiante. Eu sou daqueles que acreditam que é possível, sim, fazer diferente. E essa oportunidade se dá no momento em que é importante fazer essa reflexão, me permito, Honório. Cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, que detêm estabelecimentos espalhados por todo o território nacional, sabem que a grande dificuldade que existe hoje, ou as grandes dificuldades que existem hoje, são 3. Primeiro, o tamanho do Estado. Nós temos um Estado muito maior do que a sociedade efetivamente suporta. É considerado o Estado Leviatã, um Estado hipertrofiado, um Estado que, por isso mesmo, cobra tributos muito acima, secretário Antoaf, né, tem um nome aqui, Antônio Tauí, né, a questão da curva de Laffer, né, que você falou há pouco. Para os que não são economistas, é uma equação que demonstra que há uma relação entre o PIB, o pagamento de impostos em relação ao PIB e a possibilidade de crescimento do país. E quando ultrapassa 30 e poucos por cento, isso segura o crescimento do país e diminui a produção, a criação de empregos, enfim. E é evidente que a nossa carga tributária é muito maior do que o país suporta. O segundo problema é a burocracia, a complexidade do sistema tributário.
há uma espécie de competição entre os entes federados, município, estado e governo federal, que se degladiam entre si para ver quem consegue extorquir mais o comerciante e a população brasileira. E essa situação é uma situação que tem que ser enfrentada com organização, com foco, com vontade, com determinação e aproveitando as oportunidades. Falou há pouco o secretário representando o nosso ministro do Desenvolvimento Econômico, de que o presidente, agora não interino, o presidente efetivo do Brasil, Michel Temer, na primeira reunião ministerial, fala da necessidade de avançarmos com as reformas. Ele tem pouco tempo, 2 anos e 4 meses, e o Brasil tem menos tempo ainda. Recentemente, o setor agropecuário, que é um setor organizado junto ao Congresso Nacional, conseguiu aprovar 69 medidas, isso a semana passada, 69 medidas de burocratização que dependiam especificamente do governo e dos seus ministérios. Medidas que vão possibilitar uma maior agilidade na produção do campo. E nós podemos fazer a mesma coisa. A sinalização já foi dada pelo presidente Temer, pelo chefe da Casa Civil, o secretário Padilha, e pelo secretário de Relações Institucionais, o Gedel Vieira. Então, a nossa frente, junto com a UNEX, está buscando, junto aos associados, quais são esses gargalos que podem ser modificados junto à burocracia estatal para darmos um passo nessa direção. E o terceiro problema, não menos importante, é a questão da educação. Olha que coisa boa quando se fala que o tema desse encontro é educar e construir. Educar, é verdade, e construir ou reconstruir o país. Porque nós tivemos nesses anos recentes quase 20% da queda do PIB. Quando a presidente da República assume o país, nós tínhamos um PIB de 11.300 dólares per capita. Hoje são 8.300. Recentemente foi divulgado o PIB do terceiro trimestre em 65, 63 países, nós estamos em último lugar. A nossa situação não é uma situação fácil, mas eu acredito que nós chegamos ao fundo do poço. Agora é dar um impulso para começarmos de novo a crescer. E a educação é essencial. Não a educação de dizer precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais recursos. Não, nós precisamos de mais qualidade na educação, porque vocês sentem isso no dia a dia. Quando vão em busca de mão de obra qualificada no mercado, quase sempre precisam fazer um retrabalho, uma requalificação. A população não está sendo preparada pelo Estado brasileiro para enfrentar o desafio de se integrar de forma produtiva na sociedade. Existe uma série de tabus que não podem ser transpostos e, por não poderem ser transpostos, não se discute o problema essencial da educação brasileira, que não é a quantidade de universidades, de escolas técnicas, de creches. O problema é a qualidade da educação que é propiciada aos nossos filhos e filhas. Não se discute a formação do professor, não se discute a avaliação dos professores, não se discute o mérito na sala de aula em função de resultados de proficiência. E ou a gente começa a discutir isso, e essa atividade é essencial para fazer essa provocação. Os lojistas espalhados por todo o país, a atividade produtiva no Brasil, que é diretamente impactado pela qualidade da educação, precisa estar à frente dessa discussão. Não pode continuar silente e fazendo de conta que não é com eles. Eu estou falando de vocês. Vocês precisam interagir com a atividade pública e não fazerem de conta que não tem nada a ver com isso, porque ao fim e ao cabo, os maiores prejudicados são aqueles que querem produzir e empreender no nosso país, que são obrigados a recepcionar uma mão de obra sem qualificação. E, por outro lado, a população que é obrigada a ter um serviço público sem qualidade e caro. Por fim, eu quero falar com os senhores sobre as reformas. Essa frente tem 257 deputados. E eu tenho dito aos presidentes da UNEX, todos eles extremamente receptivos, temos feito encontros profícuos, temos conseguido sensibilizar, inclusive o governo anterior e muito mais ainda o governo atual. Tivemos reuniões com o Ministério do Trabalho, com o Ministério do Desenvolvimento Econômico, com o Henrique Meirelles, Ministério da Fazenda, com o Padilha, enfim.
estamos avançando numa agenda que efetivamente possa impactar a área produtiva do nosso país. E quando se fala, por exemplo, da atividade de vocês, nós temos a questão dos meios de pagamento, que o Paulo Sommuth pode falar um pouco mais a respeito, que é o oligopólio dos bancos e das operadoras de cartão de crédito, que impõem uma única maquineta por operação e dessa forma conseguem aumentar os custos do lojista, que é repassado para o consumidor final. Essa é uma situação que pode ser resolvida através do impacto da cartelização pelo próprio governo federal. Agora ele precisa ser municiado, porque na hora em que o lojista tem uma única máquina que pode atender o conjunto dos cartões de crédito que existem no mercado, é evidente que a taxa será menor e o custo da sua mercadoria também, ele poderá inclusive ter uma maior produtividade, o maior ganho e passar o preço para a população. A outra questão importante, na questão trabalhista, dois assuntos que eu vou falar rapidamente. A sinalização do governo de que nessa modernização de uma legislação que data da década de 1933, 34, consolidada em 1943, quase 80 anos de uma legislação que precisa ser modernizada. E ninguém pode ficar com medo de enfrentar o problema. Então, primeiro, acordado sobre o julgado. Então, o que for decidido em convenção coletiva pelos sindicatos, junto com os sindicatos patronais, é evidente que precisa ultrapassar o limite de uma lei anacrônica, porque é racional. A outra questão, o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, há um mês atrás, saiu uma reportagem na Época, revista Época, de que a filha do presidente Obama estava numa cidade de veraneio nos Estados Unidos e foi flagrado pela imprensa nacional, pela imprensa dos Estados Unidos, trabalhando como caixa de uma hamburgueria. Ela, com 15 anos de idade, fazia um trabalho nas suas férias escolares durante 15 dias. É assim no mundo inteiro, no Brasil não é possível. No Brasil, o contrato mínimo é 90 dias. Agora, nos Jogos Olímpicos, mais de 500 empresas foram autuadas pelo Ministério Público do Trabalho. E o cidadão que representa o Ministério Público foi à rede nacional dizer isso com orgulho. Autuamos 500 empresas por trabalho precarizado. Ora, isso é um assinte contra uma situação que é concreta, que é real. Isso acontece com a micareta, com o carnaval, com o São João. Isso acontece com o trabalho nos bares e restaurantes aqui do Paulo Sommuth. Há uma necessidade no final de semana de um número maior de funcionários, é claro, porque é um fluxo maior de clientes. Há uma necessidade durante o meio da semana de um número menor. Isso ocorre com os lojistas. Você precisa de mais gente próximo aos feriados, que tem uma grande comercialização de produtos. É uma coisa lógica, no mundo inteiro é assim. Imagine a agricultura. Na hora que vai se plantar, precisa de 300 pessoas para manutenir aquela plantação de 30 e para fazer a colheita de 400. Então, uma gradação de intensidade de mão de obra. E o Brasil tem uma legislação de 80 anos que não pode ser ultrapassado, porque há um conceito prévio de que é um direito assegurado. Direito assegurado é o direito ao trabalho, é o direito ao salário, é o direito ao desenvolvimento, é o direito à educação de qualidade, é o direito à população brasileira estar antenada do que está acontecendo no resto do mundo para termos produtividade. Eu observo, por exemplo, a discussão que ocorre na Câmara agora, que é a PEC 241. Aí se falou aqui de aumento de impostos, que nós não aceitaremos aumento de impostos, que todos nós, a sociedade brasileira, na qual me insiro, está cansada e estafada com o peso do Estado. A PEC 241, que está tramitando, e eu sou inclusive membro titular dessa comissão especial, determina que vai haver um congelamento no gasto público e o crescimento do PIB vai ser utilizado para amortizar o déficit público. Aí você vai dizer, o que é que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque na hora que o governo diminui o déficit, deixa de se financiar no mercado. E quando ele se financia no mercado, ao contrário do lojista, que precisa se desfazer do que é dele, ou buscar um agiota, ou buscar alguém para vender a preço vil um patrimônio que passou a vida inteira construindo, o governo vai ao banco, à banca, e emite um título da dívida pública e enxuga a liquidez do mercado. E esse ano foram 170 bilhões de reais, gastos a mais do que foi arrecadado.
É evidente que, no fim, na ponta do processo, está o lojista, que vai ao banco e o banco diz a ele o seguinte: se eu estou emprestando a 14% ao governo, a você que tem risco, eu empresto a 200%, a 300%. Então, isso penaliza a sociedade inteira, gera inflação, diminui a atividade industrial e comercial, retrai a economia e gera desemprego e desalento. Então, é evidente que essa lei tem que passar, mas ela está sofrendo um ataque virulento daqueles que, de maneira mal intencionada, dizem: vai retirar recursos da área social. Que recurso? Nós estamos com um buraco, com um déficit de 170 bilhões. Ou o Brasil entende e cai a ficha que quebrou, o Estado brasileiro quebrou, e precisa ter a coragem de dizer isso à população brasileira, ou nós vamos ser a Grécia de antes, vamos ser a Irlanda, Portugal, ou ainda a Espanha, com mais de 20% da população economicamente ativa desempregada. E para isso, gente, é importante, é essencial que a classe produtora, a classe empreendedora, as pessoas que levam esse país nas costas, porque não é o governo não, é quem produz, que está na ponta, essas pessoas façam a sua parte de pressionar os seus representantes para que eles tenham coragem de tomar a decisão certa e votarem a favor do Brasil e não em função de interesses circunstanciais, eleitoreiros, politiqueiros, tacanhos, que só jogam o país para trás. A outra... E eu vou terminar, Honório, viu? Eu já estou falando muito, mas só para concluir aqui, mais um ponto só. A questão da Previdência, da reforma política, eu vou falar de uma maneira só. Gente, 140 bilhões é o déficit da Previdência esse ano. O próximo ano chegará a 240 bilhões se nós não fizermos nada. E é a mesma gritaria. Não se pode mexer em direitos. Ora, o direito é receber aposentadoria em dia. A Grécia, por exemplo, passou 4 meses sem pagar seus aposentados, que o governo quebrou. Em Portugal, chegaram para os professores e disseram: você tem 2 aposentadorias, escolha uma, que o Estado só pode pagar uma. Então, isso é retirar direitos. Então, a gente tem que ter coragem de enfrentar o processo para fazer a regra de transição, estabelecer a idade mínima e acabar com essa diferença entre o que é público e o que é privado. Porque hoje, infelizmente, a Previdência é diferenciada. É uma coisa para quem está na área privada, é outra para quem está na área pública. Isso tem que ser ultrapassado. E, por fim, a questão da reforma política. 32 partidos e 35 esperando o registro. Hoje, a política do Brasil virou um grande balcão de negócio. Partidos sem expressão, sem ideologia e sem programa se estabelece para receber fundo partidário e ter tempo na televisão. E essa panaceia, infelizmente, tem culpados, inclusive fora do Legislativo. O ativismo judiciário do Supremo Tribunal Federal, que por 3 vezes impediu a criação da cláusula de barreira, que impediria a criação de novos partidos, sob a alegação de que todos são iguais perante a lei, pero não muito. Então, ou o Brasil estabelece de fato um equilíbrio entre os poderes, ou a nossa democracia vai ter dificuldade de sobreviver. Recentemente, o STF julgou um processo em que se ultrapassou a mini reforma política que foi feita no ano passado, permitindo que os partidos de menor tamanho e representação no Congresso pudessem participar dos debates. É muito bonito, é muito cômodo, é muito confortável. Não, vamos deixar o partido porque ele historicamente ele é ideológico, só que ele tem menos de 9 deputados. Qual é a expressão nacional de um partido que tem 5 deputados? Qual é a expressão? Qual é a condição que esse partido tem de ter amplitude nacional? E os países no mundo que têm democracias maduras, todas têm cláusula de barreira, de desempenho. São 3% nacional, 2%, 5%. No Brasil não pode. Ou o STF deixa o Legislativo fazer a parte dele, ou vai ficar complicado. E isso também depende da pressão de vocês. Eu quero terminar dizendo aos senhores e às senhoras o seguinte: eu não vou entrar no aspecto político partidário, né? Até porque aqui certamente tem pessoas de todas as matizes políticas. A gente não está aqui num evento político, está num evento a favor do país, da reconstrução do país e do futuro que o país tem que trilhar. Mas dizer que a tarefa de reconstruir o país é nossa, é de todos nós, independente de quem sejamos e de quem nós estejamos a fim de apoiar no futuro quando vier a eleição.
E essa tarefa, ela é feita no dia a dia por cada um de vocês, eu não tenho dúvida nenhuma. Na hora que você sai da sua casa, todos os dias, beija sua filha e seu filho, toma seu café e vai trabalhar, você está fazendo sua parte. Mas você precisa fazer um pouco mais. Porque lá em Brasília, todos os dias a gente anda no corredor e encontra caravanas com 20, com 30, com 50, com 100, com 150 pessoas que representam as corporações brasileiras que se apoderaram do Estado. Eles vão para lá com diária, com passagem de avião paga, para pressionar os deputados em favor de interesses corporativos, não são a favor de interesses nacionais e interesses brasileiros, por mais legítimos que eles sejam. Então, quem vai falar pelos 14 milhões de desempregados do Brasil? Quem fala por eles? Quem é que pega um avião e não desses desempregados vai para lá para dizer, amigo, vote a favor de uma previdência que permita que tenha emprego e renda, que melhore a economia para me dar uma oportunidade de emprego? Quem fala por eles? Vocês é que têm que fazer esse papel. Porque o parlamentar, o político, ele pensa muito na próxima eleição e não na geração futura. Infelizmente é assim. Eu não estou aqui para defender uma classe, estou para dizer a verdade. O político pensa na próxima eleição. Eu posso dizer a vocês, são exceção à regra. Vocês vão dizer, puxa, esse cara é o São Francisco de Assis, né? Eu tenho um sentimento de Brasil, mas nem todo mundo tem. Então, ou há uma pressão da sociedade, organizada, que pensa no Brasil para fazer o contraponto lá no Congresso Nacional, ou a gente vai ficar preso das corporações. Não é possível que as pessoas que já têm estabilidade no emprego e recebem, em média, 30, 25 mil reais por mês, tenham sempre aumentos acima da inflação. Não é possível isso, enquanto a gente tem 14 milhões de desempregados. Agora, eles vão para lá. Eles vão lá, eles estão lá, pressionando, brigando e puxando o paletó dos deputados. E a UNEX está começando a se organizar, e é importante que vocês ajudem a UNEX, porque representa vocês, representa o Brasil. Bom trabalho, bom congresso, vamos à luta.